Olá a todos, boa noite. Vamos então hoje dar início ao nosso ciclo de lives. Isto vai ser espetacular. Para abrir hoje temos a Paula Ponce connosco. Vamos lá ver se conseguimos adicioná-la. Ver então. Está só mais uns momentos para o pessoal começar a entrar. Então, aqui. Catarina, se me estás a ouvir, vou precisar de ajuda, porque acho que aqui a Paula não está a conseguir adicionar-se. Não sei porquê. Vamos lá tentar outra vez. Estou a ver já muita gente conhecida. Vou esperar mais um bocadinho. Então, diz que aparece aqui um símbolo a dizer Paulo Ponce não consegue aderir. Não percebo porquê. Ah, já aparece? Ah, que bom! Viva! Funcionou! Ai, já Olha, estava a ficar tão preocupada. isto é sempre as vicissitudes das informáticas. Esteve aqui imenso tempo a dizer A pensar. estabelecer ligação, pronto, e tive eu que mandar um convite porque isto não estava a entrar. Ah, Muito bem. obrigada, obrigada. Estou tão contente da Paula vir aqui inaugurar aqui o nosso ciclo de lives, chamado Sincronicidades, precisamente para estas coisas, estas conexões, estas Sim, pessoas giras que nós vamos trazendo. É um orgulho e uma honra termos cá. Obrigado, Paula. Obrigado mesmo por ter aceito e ser aqui a pessoa que vai estrear o nosso ciclo. olha, antes de mais, parabéns por esta iniciativa. Eu achei maravilhoso o nome, Sincronicidades, porque de facto a nossa vida, se estivermos atentas, é um conjunto de sincronicidades É isso mesmo. com propósitos muito claros. E olha, e para mim também é um prazer estar aqui contigo. Já tivemos juntas uma É constelação em verdade. grupo e para mim é um prazer, sabes, que eu quando vejo médicos, não é, a olhar para estes temas, eu até me comovo, porque, não, a sério, comove mesmo, porque médicos, juízes, pessoas de ciências assim mais exatas, eu fico mesmo comovida, porque é sinal de que há coisas que estão a mudar mesmo. Porque há uns anos atrás era impossível eu ter um médico, um advogado, um juiz, Pois, percebo. percebes? A aparecer nestas coisas e, portanto, eu fico mesmo muito feliz. Portanto, Que olha, bom. obrigado pela iniciativa, parabéns por este projeto e também para mim é uma honra teres-me convidado. Vou dar o meu melhor. Obrigada, obrigada. Foi altamente transformador ter assistido àquela constelação em grupo. Foram várias, não é? Foram Que eu fui várias. assistindo e participando e foi excelente. Eu nem estava à espera de ter a oportunidade de participar. Quando me chamaram a primeira vez, eu não sabia bem
mas foi altamente transformador. E já tinha tido uma amiga que me tinha dito isso, que existia uma vida antes de ter feito constelações e existe um pós-vida desde essa altura. E de facto eu confirmo que de facto é altamente transformador. Vê-se a vida de outra maneira, não é? Mesmo, mesmo, E tu mesmo. que és médica, eu depois gostava de ouvir também, pronto, depois das tuas perguntas, eu gostava muito de ouvir a tua perspectiva, não é? Ou seja, como é que tu viste, porque eu lembro quando tu tiveste, constelámos 2 cancros, Sim. constelámos uma série de coisas, apareceram de facto muitas doenças, uma depressão, etc. E eu gostava muito de ouvir, na tua perspectiva, como é que Uhum. tu, depois de veres aquilo, como é que tu começaste a olhar para as doenças, não é? Certo, Isso é uma certo, pergunta que eu gostava de saber, porque é certo, muito certo, interessante certo. saber isso. Muito bem. Se calhar agora, antes de avançarmos, vou só apresentar. Eu acho que toda a gente já conhece a Paula, não é? Fantástica Paula, mas eu vou só referir. Não sei se tiveram a oportunidade de conhecer o livro da Paula, que é este, não sei se conseguem ver bem, é o Saber Quem Fui para Viver Quem Sou. Tem lá muitas das coisas que nós vamos falar aqui hoje, que faz parte daquelas perguntas que eu vou fazer aqui à Paula, em direto, mas basicamente acho que tem temas muito interessantes, nomeadamente explicar o que é que são, de forma simples, o que é que são as constelações, qual o objetivo, que tipo de indicações há para este tipo de abordagem e fala um bocadinho de alguns casos, não é? Que é um que a Paula também lidou, e de que forma é que as constelações servem para resolver uma série de situações familiares que também fazem parte das formações que a Paula tirou, não é? Também fez psicologia transgeracional, Sim. também trabalhou em PNL, tem uma extensa formação e desde 2006 que faz constelações, não é? E sabes que esta questão das constelações é mesmo apaixonante e para uma pessoa como eu, que sou curiosa e que adoro estudar, isto foi a cereja em cima do bolo, porque aqui temos que estar sempre a aprender. Exato. Percebes? Ou seja, é como se, aliás, o Bert Hellinger dizia que um constelador é um cirurgião, Muito não é? bem. E um cirurgião ou um médico, não é? Na tua área tem que estar sempre a aprender. É Então, verdade. esta área das constelações é uma área que me leva sempre a aprender. Eu, há uma semana atrás, fiz uma formação online sobre alergias. Que giro. Na próxima semana, no final do dia 9, 10 e 11 de maio, vou para a Espanha fazer uma formação sobre saúde sistémica. Muito E, bem. portanto, isto é um tema que me apaixona, percebes? E tenho aqui um sonho, não é? Que vamos ver quando é que ele se concretiza, que o próximo livro seja só sobre saúde Que sistémica, bom. só sobre temas de doença, como é que eles foram resolvidos do ponto de vista das constelações. É assim, Espetacular. Parece eu muito acho bem. que é um tema que eu gostava muito de trazer para desmistificar muita coisa. Muito bem. Então, eu ia pedir aqui, Paulo, se podias explicar um bocadinho então às pessoas o que é que são as constelações sistémicas e de que forma é que nós fazemos, no fundo, a constelação e como é que isso se desenvolve em grupo e como é que vamos abordando as doenças nesse processo. Consegues explicar mais ou menos? Muito bem. Olha, vou explicar de uma maneira muito simples, porque as constelações é um tema que nós podíamos estar horas a falar. Exato. E nunca é suficiente, não é? Mas eu gosto de explicar de uma maneira muito simples, genericamente, para já o que é que são constelações e depois sobre o tema específico das doenças. As constelações, eu não gosto de dizer que são uma terapia, porque é muito mais do que uma terapia. Eu gosto de dizer que são um caminho de abertura de consciência. E tu percebeste isso, não é? Ou seja, nós, quando fazemos constelações, nós tomamos consciência que vemos a vida de uma maneira muito limitada, ok? Vemos a vida só por aquilo que os nossos olhos veem. Mas as constelações trazem à luz do inconsciente para o consciente o que está oculto, o que os nossos olhos não veem, mas que existe no nosso inconsciente, ok? E é isso que está a criar perturbação. E, portanto, as constelações trazem sempre uma tomada de consciência e trazem sempre algo que nós precisamos de ver, ok? Há sempre algo que foi excluído e precisa de ser incluído. Esta é uma das ordens do amor. Há qualquer coisa ou alguém que está fora do lugar, ok? E como é que está o equilíbrio entre o dar e o receber? E isto é sistémico, ou seja, quando eu digo que é sistémico, é que nós,
quando nascemos, a nossa vida não começa ali. Okay? Isso é uma grande ilusão que trazemos todos. Nós somos o resultado da junção do espermatozoide e de um óvulo, todos somos o resultado disso, e tanto trazemos a informação biológica, mas não só, ok? Trazemos a informação epigenética, que hoje se estudou e que se percebe que é os comportamentos, os traumas, as emoções, que não estão resolvidos lá atrás, quer do lado desse espermatozoide, do lado do pai, quer do lado do óvulo, quer do lado da mãe. E, portanto, isso, mais tarde ou mais cedo, vai se manifestar na nossa vida, ok? Quer nós queiramos ou não. Se o sistema precisar que isso seja visto e se o sistema precisar que seja curado algum trauma, algum descendente mais à frente vai ter que reparar isso, vai ter que olhar para isso. E às vezes as pessoas perguntam-me assim: "Oh Paula, mas somos 4 irmãos, porque é que sou eu?" Eu isso não sei responder. Não sei responder. Ok? O Barthelling dizia uma frase que é: todos nós estamos ao serviço do sistema familiar. Todos. Uns estão de uma maneira e outros estão de outra. Exato. Okay? E, portanto, porque é que tu, quando conheces uma pessoa, sentes empatia por uma e não sentes tanta empatia por outra? Eu não consigo explicar. Mas, de facto, quando há algo que nos toca, é porque nós temos que olhar para isso. E, portanto, as constelações, eu gosto também de dizer isto que é importante, as pessoas associam constelações familiares só serve para resolver problemas no seio da família. Não é. Não é. Tudo o que não está resolvido na nossa vida e tudo o que está a criar perturbação pode ser um sintoma, pode ser um problema de relacionamento familiar ou qualquer outro. Pode ser uma emoção, pode ser um problema no trabalho, com o dinheiro, o que for, uma sensação, uma ansiedade, um ataque. Tudo pode ser visto do ponto de vista das constelações. Porquê? Porque as constelações vão olhar para a origem do problema. Exato. Ok. E isto aqui é uma grande diferença, e eu gostava de ouvir a tua opinião, isto é uma grande diferença entre a medicina tradicional e esta perspectiva, ok, das constelações quando olha para a doença, é que na medicina tradicional nós olhamos só para os sintomas. Tem uma dor de cabeça, vamos dar um remédio para a dor de cabeça, não é? Pronto, é assim, e é uma parte importante, ok? Temos uma gripe, vamos dar remédios que estão definidos no protocolo para a gripe. Mas há mais do que isso, ok? E agora entramos na questão da doença do ponto de vista sistémico, porque a doença é frequentemente a expressão de uma desordem no sistema familiar, ok? E tem quase sempre a origem de uma doença, tem sempre uma origem emocional, ok? E hoje em dia há muitos livros, o Gabor Maté tem muitos livros sobre isso. Sim. Muitos livros sobre isso que mostram isso, ok? Que a doença tem uma origem emocional. E, portanto, enquanto nós não formos procurar a origem da doença, a doença não vai sair dali. Tu podes tomar um remédio para passar a enxaqueca, ok? E pode passar a enxaqueca, mas mais à frente ela vai se manifestar. Basta que exista na tua vida um gatilho, ok? Emocional, um desafio qualquer, um conflito não resolvido, para que essa enxaqueca venha outra vez. Então, a grande diferença entre a medicina tradicional e a maneira como nós, nas constelações, olhamos para a doença é exatamente essa, é que nós vamos procurar a origem de uma doença. Aliás, não é só na doença. Nas constelações, qualquer que seja o problema, o que as constelações fazem é procurar a origem do problema. Okay? E uma coisa muito interessante que eu aprendi muito nas constelações é que o que é que nós naturalmente, quando temos uma doença, nós seres humanos todos, o que é que nós naturalmente, quando temos uma doença, queremos fazer? Queremos livrar-nos da doença. Dar cabo dela. Dar cabo dela. Vou tomar um Benuron, vou tomar não sei o quê. O mais rápido possível. O mais rápido possível. E é exatamente isto que não se deve fazer. Percebes? Isto é a pior coisa, porque eu estou a camuflar a mensagem que a doença me quer mostrar. Ok? A doença
quer uma doença, e pode ser uma gripe muito simples. A doença quer nos conectar a algo ou a alguém. A doença é sempre uma mensageira. E se eu não estiver disponível, se eu não der tempo, se eu não tiver paciência, okay, para eu ouvir a mensagem da doença, ela vai persistir. E vai voltar de outra forma, não é? E vai voltar de outra forma. E repara, porque é que é muito interessante isto e já tem acontecido, porque é que há duas pessoas que foram educadas pelos mesmos pais, a mesma mãe, okay? Uma tem um cancro e a outra também tem um cancro. Uma conseguiu-se curar do cancro e a outra, passado uma série de anos, o cancro volta a aparecer. Porque a origem do cancro não foi olhada nesta pessoa, não foi sarada, não foi curada. Então, quando nós levamos a doença para dentro da alma, para ouvir o que ela nos quer dizer, a doença desaparece. E tu viste, ok? Quando nós colocamos um tema sobre uma doença, colocamos sempre alguém que represente os sintomas da doença, a doença, ok? E tudo se vai desenvolvendo na constelação, ok? E há um momento em que a pessoa que está a representar a doença diz: eu já não preciso estar aqui. Ou percebe que ela perde força. Okay? E isso é muito bonito. Okay? Agora, há uma coisa que eu gostava de dizer que é muito importante e que eu não gosto de criar ilusões, que é quando uma pessoa tem uma doença e coloca uma constelação, isto não invalida que ela não vá. Ou seja, é muito importante, principalmente em doenças que são doenças graves, como cancro, etc. Claro. A pessoa tem que olhar do ponto de vista global. Claro. Tem que olhar para esta doença do ponto de vista global. Ou seja, como é que eu trato o meu corpo? Okay? O que é que eu dou ao meu corpo? Que alimentos é que eu dou ao meu corpo? Okay? E tu viste naquelas duas pessoas que tinham o cancro, eu primeiro disse isso. Okay? Atenção ao corpo, vão ter, peçam o apoio e a ajuda do nutricionista. Porque eu não sou nutricionista, eu trabalho noutro âmbito das constelações. Mas é importante, o corpo tem uma sabedoria de cura. O corpo tem uma capacidade de autocura muito grande. Se nós lhe dermos os ingredientes certos. E os ingredientes. E se nós lhe dermos a oportunidade, ok? Ele sabe curar-se. Agora, então aqui dizer exercício físico exato, a alimentação, o exercício físico, os cuidados com o corpo, ok? Como é que eu nutro o meu corpo? Isso é muito importante, ok? O exercício físico é crucial. Depois é muito importante também como é que eu alimento os meus pensamentos. Exato. Okay. Meditação, sim, estão aqui a falar. Tudo isso é super importante. Portanto, quais são os pensamentos que eu tenho? Se eu tenho um pensamento que eu não vou curar esta doença porque o meu pai já teve, a minha mãe também já teve e eu tenho. Ok, o corpo vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para materializar o que tu estás a pensar. Exato. Okay? Tudo começa aqui. Então, ok, se eu penso, eu vou ter que passar por isto, o corpo diz, ok, eu vou-te dar todos os ingredientes para tu passares por isso. Então, a parte dos nossos pensamentos, de nós praticarmos uma visualização positiva, visualizarmos o nosso processo de cura, é crucial para isso. Okay? É mesmo como estão a dizer aí, tu és o que pensas, não é? Exato. Como dizia o James Allen. Exato. É crucial. E nós muitas vezes descuramos isto. Eu digo-te uma coisa, Raquel. Eu sei que o meu processo de cura do cancro, pronto, os médicos diziam que o meu cancro era crónico, eu nunca acreditei nisso. E eu sei que tudo o que eu fiz foi exatamente isto, portanto, a parte física, tudo isto. E a parte mental foi crucial. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, quando a médica me disse o que eu tinha, eu olhei para ela nos olhos e disse, mas eu não vou morrer disto. E eu vou-me curar. E eu sei que aí estava grande parte do meu processo de cura. Então, olhem para os vossos pensamentos, ok? É super importante.
E depois temos a parte emocional, ok? Uma doença pede-nos sempre para refletirmos sobre 3 questões muito importantes. Sempre. E eu gosto muito de resumir isto porque é muito claro. E de tudo o que eu li, tudo o que eu aprendi nas constelações, isto é assim o resumo mais sintético que eu posso encontrar. Ou seja, uma doença obriga-nos a refletir, uma doença no corpo físico, porque doenças mentais é outra questão, mas doenças no corpo físico pedem-nos para refletir sobre 3 questões importantíssimas. A primeira é a relação com a mãe. O que é que ainda eu não tenho resolvido com a minha mãe? Okay? Mãe representa o corpo. Quando eu digo mãe, obviamente temos que olhar para a mãe, mas pode haver também questões aí no clã feminino. Ok? O nosso corpo tem uma ligação muito direta com a energia feminina. Ok? Com a mãe, com as mulheres da nossa vida. Então, a primeira questão é o que é que eu ainda não tenho resolvido com a minha mãe. Ok? E às vezes pensamos assim, sim, eu tenho uma relação ótima com a minha mãe. Mas se essa doença subsiste e se aparece muitas vezes, é porque ainda há alguma coisa. Pode estar muito profunda. Pode estar no inconsciente, ok? Mas há ali uma coisa que precisa de ser vista, ok? Que ainda não está sarada. A segunda questão que uma doença nos pede para refletir é o que é que está excluído ou quem é que está excluído. E quando eu digo o que é que está excluído é que emoção é que está excluída, ok? O que é que eu ainda excluo em mim, que partes de mim, que partes de mim é que eu ainda não consegui olhar, ok? E quem é que está excluído? Quem? Do nosso sistema familiar. Okay? E pronto. Só para dizer, é que e muitas vezes, não sei se as pessoas que estão a assistir têm essa noção, mas muitas vezes nós não temos conhecimento de toda a nossa história familiar e, portanto, nós às vezes descobrimos que afinal existia um irmão que entretanto faleceu e que nós não sabíamos, que nós não somos o primeiro filho, somos o segundo, afinal, e portanto é nesta parte que a Paula está, penso eu, também a referir, não é? Claro. E portanto as constelações ajudam-nos também às vezes a perceber isso, que de facto nós estávamos a assumir que éramos o primeiro filho, mas afinal não somos, não é? Sim. E outras situações semelhantes, portanto, há uma frase muito interessante que eu uso muitas vezes, que escreveste no livro, que é o amor que cura, põe tudo no seu lugar. Claro. E acho que é fantástico, e é precisamente esse segundo ponto. Mas desculpa ter interrompido. Não, fizeste muito bem, obrigado, porque isto não é um monólogo, isto é mesmo assim, eu acho que isto é mesmo interessante que seja assim e eu acho que ajudaste imenso a esclarecer. E sabes que isso é muito interessante do amor que cura. Eu vou já ao terceiro ponto, mas não, queria agarrar Sim. porque muitas vezes tudo o que nos move é sempre o amor, sempre. Só que nas constelações, as constelações mostraram que há 2 tipos de amor. Há o amor inconsciente, que faz nós fazermos o que for preciso pelo nosso sistema. E, por exemplo, a um irmão que não ficou, seja um aborto provocado ou não natural, que muitas vezes eu nem tenho conhecimento, e que faz com que eu diga, tu não ficaste, eu também não mereço ficar. Ok? Percebo perfeitamente. Eu também não mereço estar na vida. Eu também não mereço respirar. Isto tem muito... Isto, por exemplo, é a origem de muitas asmas. Ok? Muitos problemas de asma têm a ver com o amor a alguém no sistema que não ficou e eu digo inconscientemente, eu digo eu por ti. Ok? Tu não ficaste, eu também não mereço. Tu não respiraste, eu também não mereço respirar. Ok? E, portanto, isto é um amor enorme. Claro. Mas é um amor que protela sofrimento e que traz infelicidade. Então, qual é o amor que cura? É o amor que coloca tudo no seu lugar, que diz, ok, tu não ficaste, mas essa é a tua história. Exatamente. Okay? E é a frase que resolve e que cura, diz, tu por ti, eu por mim. E este amor é um amor enorme, que dá lugar ao outro, que vê o outro, que inclui o outro, mas que eu assumo o meu lugar. Exato. E isto é uma coisa que eu digo muito e
que eu vejo muito digo no livro e que vejo muito nas constelações é, enquanto nós não estivermos no nosso lugar, há Exato. sempre problemas, ok? Só quando nós estamos no nosso lugar é que nós temos força para ir para a vida. O nosso lugar e com aquilo que é nosso. Porque muitas vezes nós carregamos coisas que não são nossas por lealdades, pelo tal amor inconsciente. Então, isso é um amor enorme, mas é muito importante nós percebermos. E muitas vezes andamos na vida sem ter consciência destes amores, destas lealdades que nós carregamos. Inconscientes, não é? Inconscientes. Então, portanto, o segundo ponto que uma doença nos pede sempre para olhar é isso. É quem é que está excluído? O que é que está excluído? Que emoção é que eu ainda não olhei? Por exemplo, posso-vos dizer, nesta formação que eu fiz sobre as alergias, a origem das alergias tem essencialmente a ver com emoções que foram reprimidas, não expressas por mim ou por alguém do meu sistema. Percebe? Okay? Então, é muito interessante. E, portanto, este é o segundo ponto que uma doença nos pede para olhar. E o terceiro ponto, que é muito importante, é quais são os conflitos que eu carrego. Ou seja, com quem é que eu estou em conflito? Com o trabalho, numa relação, com alguém, ok? A doença é sempre o internamente eu não querer confrontar-me com o que a vida me pede. Exato, exato. E é como se o corpo nos obrigasse a ter que confrontar com determinado Claro, assunto, não é? claro, claro. E portanto é isso, ok? É por isso estas três questões que nós procuramos sempre numa constelação e que nos trazem muita tomada de consciência e que nos trazem, portanto, que nos ajudam a perceber o que é que a doença me está a mostrar, okay? O que é que a doença me está a pedir? Porque há uma coisa que eu gosto muito de dizer e que eu verifico muito nas constelações, que é uma doença é um grito da alma para a vida, não é para a morte. Nós associamos sempre a doença como um sinal de fraqueza, ok? Mas quando conseguimos passar por uma doença a perceber a mensagem que ela nos trouxe, Exato. nós saímos mais fortes e mais completos. E até podemos curar um perpetuar de uma série de situações, não é? Para os nossos filhos, para as gerações seguintes, não é? Claro, Portanto, é uma intervenção quase transgeracional também, no fundo, não é? claro. É muito interessante, olha, é muito interessante porque, de facto, eu tenho desmistificado muita coisa porque eu tinha muito aqui a crença de que as doenças só acontecem às pessoas que não cuidam delas e etc. Exato. E tenho percebido que há mais do que isso, percebes? Tu podes ter uma alimentação equilibrada, tu podes fazer yoga, tu podes ter cuidado dos teus pensamentos e era tudo o que eu fazia quando eu tive o cancro. Mas eu percebi que o cancro estava-me a pedir para eu curar coisas muito profundas no meu sistema familiar. E para trás, e que eu consegui visualizar o efeito que aquilo teve, por exemplo, na minha filha que tinha dislexia. Estás a ver? Portanto, são coisas muito profundas, ok? E que nós, muitas vezes, temos mesmo de passar por elas, ok? Há coisas, lá está, é aquilo que estávamos a dizer, há coisas que o nosso sistema pede para nós fazermos e que nós não podemos fingir, que não queremos ver. E, portanto, gostava de falar aqui sobre dois tipos de doenças que eu acho que acho que é importante olhar para elas, que é, ou pelo menos nesta perspectiva sistémica, que são as doenças autoimunes. Okay? Nas doenças autoimunes, o que é que acontece? Do ponto de vista da medicina tradicional, o corpo está a lutar contra ele próprio, não é? Portanto, o corpo luta contra ele próprio. Do ponto de vista sistémico, com quem é que nós estamos a lutar internamente? Com a mãe. Exato. Okay? Porque o corpo, do ponto de vista sistémico, tem
muita relação com a mãe, porque é dentro da mãe que nós nos formamos, é É a de mãe que lá, dá vida, não é? mãe é vida, é lá que nós nos alimentamos, etc. E, portanto, tudo o que tem a ver com o corpo, Exato. temos que olhar Mãe. para a mãe. Portanto, doenças autoimunes eu estou a lutar com a mãe. O que é que eu ainda não aceito da minha mãe? Ok? Doenças hereditárias. Ok? O que é que representam? E eu gostava muito aqui de dizer uma coisa, ajudar a desmistificar, porque ainda me chegam muitas pessoas a dizer: pois o meu pai teve cancro, a minha mãe teve cancro e portanto eu sei que eu vou ter cancro. Não, não. Só 2%, e se calhar eu estudei isto, mas se calhar tu falas sobre isto com muito mais conhecimento do que eu, mas no nosso ADN só 2% é que é informação genética. Os outros 98% são criados por nós, por nossos pensamentos, pelo nosso estilo de vida, por muita coisa. Então, eu só tenho 2% daqueles cancros, ok? O resto sou eu que crio. E, portanto, eu não, ou seja, eu posso transformar aquilo. E, portanto, agora, o que é que acontece nas doenças hereditárias que já passaram por várias gerações? Elas representam sempre um conflito que alguém atrás não conseguiu resolver. Okay? E, portanto, alguém à frente vai ter que ter que tratar olhar disso. para isso. Exato. Ok? Portanto, se eu tenho uma doença que acho que é hereditária, em vez de pensar, ok, olha, eu também tenho que o meu pai e a minha mãe têm, ou tiveram a minha avó, o meu avô, não. Ok. O que é que qual foi o conflito que não está resolvido? Ok? E que muitas vezes o que é que acontece? Alguém lá atrás, em alguma geração, morreu com esse conflito sem estar resolvido e, portanto, mais à frente alguém vai ter que o resolver. Certo. E alguém mais à frente vai dizer eu pago por ti ou eu por ti, ok? E, portanto, o que temos que fazer é transformar isto, ok? E, portanto, se quiseres a parte teórica das constelações em termos sistémicos, é isto, não é? E houve aqui uma pessoa que fez uma pergunta há bocado que é, eu disse que as doenças ao nível do corpo vai sempre haver, obrigavam ou pediam-nos para refletirmos sobre 3 questões. Uma era a relação com a mãe, os excluídos, ou o que é que exclui e os conflitos não resolvidos. Nas doenças mentais É o pai, tudo não é? igual, mas em vez de ser a mãe, é o pai. Okay? Portanto, o que é que eu ainda tenho, o que é que está na relação com o pai, ou com os homens da família, ou com a linhagem masculina, que eu preciso de olhar. Okay? E aqui às vezes E, portanto, não tem que ser mesmo o pai e a mãe, pode ser o cuidador também, não é? E outras pessoas envolvidas que assumiram esse papel também, se calhar é importante também esclarecermos claro, isso, não é? claro. E portanto é isso, é muito importante e obrigado pelo esclarecimento. E portanto, olha, Isto é fantástico. eu agora Eu, gostava eu, de. eu adorei aquela experiência, de facto, como eu disse há pouco, eu não estava nada à espera na primeira, no primeiro grupo eu ser logo chamada, e foi espetacular. Eu desde que tive assim o meu awakening, assim, há 4 anos e meio, que tenho estudado bastante, tirei a minha formação em hipnoterapia, porque desde essa altura que eu comecei a compreender que a medicina moderna não seria a explicação para tudo e, portanto, cada vez menos eu consigo olhar para uma pessoa e ver uma doença e um comprimido, não é? Que no fundo é o que a medicina moderna nos indica. E eu acho que cada vez mais nós caminhamos para a medicina holística, para a medicina do todo, não é? E portanto é nisso que eu tenho trabalhado um bocadinho. É claro que isso no Sistema Nacional de Saúde é difícil, não é? Ainda por cima trabalhando num sistema em que nós temos indicadores e temos tempo contado de consulta e isso tudo, mas cada vez mais eu tenho tido bastantes experiências que me têm mostrado
que uma doença nunca é só uma manifestação física de uma coisa. E, portanto, eu tento falar disso. Há muitas pessoas que já têm abertura, há muitos utentes que até compreendem, perguntam, têm dúvidas e que já leram, porque há imensos livros agora nesta área, e, portanto, que eu até posso sugerir outras terapias, mas há pessoas que ainda não têm, até mesmo no meio, não é? No meio médico, ainda há muita gente que não tem essa abertura, digamos assim, de mente. Mas eu acho que cada vez mais estamos a caminhar precisamente nessa união de mentes, de mentalidades, de terapias. Eu acho que ter assistido às constelações, portanto, eu já tinha lido o livro, mas ver na prática foi altamente transformador. E eu recomendo que todas as pessoas tentem agendar, assistir, pelo menos nem que seja uma vez, e se puderem participarem, e se tiverem temas que quisessem constelar, que tentem fazer isso, porque lá é uma forma muito, digamos que, visual, física, não é? De vermos. É diferente da abordagem, se calhar até privada das constelações, porque aí temos digo eu, não é? Portanto, temos uma projeção mais em bonecos ou peças, não é? E em grupo é giro porque permite envolver as pessoas da sala e a pessoa que escolhe as pessoas para envolver nesta organização é a própria pessoa que tem o tema e, portanto, isso facilita imenso a percepção da pessoa, a conexão e o fluxo de energia que existe naquela sala. E eu achei isso fantástico porque imediatamente, quando nós somos chamados para participar na constelação, nós começamos a sentir coisas que eu não fazia ideia que era possível. E é uma coisa quase imediata e Paula, és fantástica a fazer essa organização de energia porque de facto eu não estava nada à espera. E na parte das doenças, ter a manifestação, portanto, da pessoa que está doente, ter a manifestação, às vezes, depende da situação, não é? Mas do pai, da mãe, da pessoa afetada, do agressor e depois às vezes em determinadas doenças como é o caso dos cancros, ter, por exemplo, o intestino, ter o fígado e de ir sarando parte por parte é altamente curador, portanto é uma coisa transcendente quase, eu achei aquele movimento quase transcendente, porque foi uma forma de ver tudo mais ou menos numa hora, nós conseguirmos olhar para a doença de uma forma que nós, dizendo na consulta, nós nunca conseguimos chegar lá em 20 minutos, nesta conversa toda, e explicar à pessoa, olha, se calhar tem que olhar para isto, se calhar tem que fazer isto, mas também tem que ter esta dieta, mas também tem que fazer exercício. E, portanto, é muita, muita informação. Portanto, eu acho que o ideal é nós conseguirmos no futuro, e espero continuar a trabalhar nesse sentido, de unir um bocadinho todas estas formas de ajudar o outro, e eu acho que a hipnoterapia funciona também aqui um bocadinho como este processo de autocura, não é? Nós trabalhamos muito isso nas sessões de hipnoterapia que faço e eu, da mesma forma que falaste, eu acho que as pessoas não têm bem noção de que o corpo humano tem um processo de autocura. Só que as pessoas não se dão valor e não se predispõem a ter essa possibilidade, não é? E as constelações mostram muito isso, que nós, se olharmos, nos permitimos ver a sério, não é? Olhar com atenção, nós conseguimos mesmo curar-nos. E eu acho que o papel também da hipnoterapia também acaba por ser também um bocadinho isso, de ir um bocadinho mais fundo à origem. E a origem é precisamente aí que nós temos que atuar, para que o ciclo termine, para que as coisas não se continuem a repetir. Porque eu tenho aquela teoria de que à primeira a vida mostra-nos a bem. E nós às vezes vemos, outras vezes não. À segunda já é um bocadinho pior. À terceira aquilo é uma bomba atómica. E então às vezes brinco um bocadinho com os utentes e dizer, bem, você não olhou à primeira nem à segunda, isto agora vai ser a sério. E portanto, para lhes dar um bocadinho de consciência de que as coisas, se nós não tratarmos desta vez e se não dermos tudo e se não acreditarmos e se não virmos as coisas como elas são, realmente torna-se muito mais difícil e vamos protelar uma situação que podíamos resolver, não é? De forma mais ou menos simples. Tu disseste aí várias coisas muito importantes e eu gostava de pegar em algumas delas. Disseste uma coisa que é muito importante, que é, de facto, e que eu digo de outra maneira, que é o que não se aprende com amor, aprende-se com a dor. Exato. E nós temos, o corpo, de facto, dá-nos imensas informações, só que nós não o ouvimos, porque não lhe damos tempo, porque estamos sempre numa azáfama e... Pressa tudo. E não ligamos. Repara, se tu comeres uma coisa que o corpo não gosta, ele vai reagir logo.
Mas tu dizes assim, caiu mal. Ok, segue em frente. E Exato. segue em frente. Mas não, mas há ali qualquer coisa que o corpo está a dizer, não, eu não quero isto. E isto é com uma refeição, mas é com coisas mais complexas. E repara, tudo o que nós vivemos, tudo o que vivemos, desde o parto, desde a gravidez, desde os 9 meses de gravidez, ok? Tudo o que a mãe pensa, tudo o que a mãe sente, o estresse, está mais do que provado que os Certo. estresses que a mãe vive durante a gravidez vão criar ansiedade no bebê, podem criar ataques de pânico no bebê. O momento do parto é super marcante para uma pessoa, ok? Então repara, tudo o que nós vivemos fica registado no corpo, tudo. Então nós temos que transformar no corpo também. E portanto, seja através de uma ação de hipnoterapia, seja através... É isso, tu tens que ir à origem, tens que ir perceber o que é que está a criar aquele problema. E muitas vezes nós pensamos assim, não, isso já está resolvido. Pois. Mas muitas vezes não está, ok? E uma coisa, disseste aí uma coisa muito importante que é, sabes que às vezes há as pessoas que me perguntam, Paula, eu não sei se isto eu devo colocar individualmente ou em grupo, quando são problemas de doenças. E a minha experiência hoje, diz-me, questões de doenças é sempre conveniente ser em grupo. Por causa disso que tu viste. Porque, por duas razões. Em primeiro lugar, quando tu estás numa sessão individual, a própria pessoa está ali e ela traz para a sessão aquilo que ela sabe. Traz a sua mente ainda, aquilo que ela conhece. A minha mãe é péssima, a minha mãe tratou-me mal. Ok? E portanto, é esta a história dela, é este o registro dela. Mas porquê é que a tua mãe te tratou mal? Vamos ver mais atrás. Okay? O que é que está na história dela? Quais são as dores dela que fizeram com que ela tivesse esse comportamento contigo? E, portanto, numa ação individual, tu não consegues dissociar a mente da pessoa. Ok? Na sessão do grupo, tu viste, a pessoa fica de fora e é como se estivesse a ver o filme da sua vida. Ok? É Porque fantástico. as outras pessoas estão a representar e, portanto, não há intervenção da mente. Ela não pode dizer, não foi assim, está ali. Ok, Exato. está ali. E, portanto, é muito mais transformador. E aquilo que eu tenho percebido nas constelações é que quando há um problema, uma doença física, é porque a questão, aquilo que precisa de ser visto, aquilo que precisa de ser curado, aquilo que precisa de ser integrado, já passou por todos os corpos, já passou pelo corpo mental, já passou pelo corpo emocional, já passou pelo corpo espiritual e não foi visto. Exato. Não foi visto. Então, Então, aloja-se no físico, não é? quando se manifesta no corpo, não há como fugir. Pois. Tu, quando muitas vezes nós só vamos olhar para as coisas, para os problemas, quando nós temos um problema físico. Quem é que daqui que está a assistir já foi fazer uma constelação quando tudo está bem na sua vida? Quem é que começou a fazer problema? Quem é que começou a olhar para si em termos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal quando está tudo bem na sua vida? Não. Ok? E, portanto, tenho quase a certeza que ninguém. Então, quando os problemas se manifestam no físico, é porque já passou, provavelmente às vezes até de várias gerações lá atrás, ninguém viu, ok? E de repente eu tenho aquilo à minha frente e não posso dizer que não, tenho que olhar. E portanto são coisas mais profundas, que é muito mais fácil olhar para elas em grupo. Exatamente. Porque tens mais pessoas, porque tens dinâmicas, porque observas os movimentos das pessoas, percebes? E observas o que é que está no sistema. Então, eu hoje digo sempre, doenças, eu aconselho, acho que é muito melhor trabalho e um trabalho muito mais profundo se a pessoa for fazer uma constelação em grupo. Agora, é uma coisa muito importante também, que eu gosto de dizer, que é, às vezes as pessoas dizem assim, Paula, e chega uma constelação e eu digo sempre, não sei. Claro. Exatamente. Não sei. Como muitas vezes tomas um comprimido para a dor de cabeça e ela não passa logo. Ou seja, porquê? Porque numa constelação nós vamos tirar as capas que estão
foram escondidas e que foram camufladas para aquele problema que está escondido. Então, muitas vezes uma constelação tiramos muitas, ok? Pois. E outras vezes tiramos aquilo que é possível, aquilo que a pessoa está disponível para ver, ok? Aquilo que a pessoa naquele momento está disponível para ver. Quando uma pessoa vai colocar um tema sobre uma doença, eu digo sempre isto, ou sobre qualquer outro tema, é porque muita coisa aconteceu já ao nível espiritual para ela estar ali. Percebo, claro. Percebes? É porque chegou o momento dela olhar para aquilo. E eu tenho tantas pessoas que me dizem assim, Paulo, já anda há tanto tempo com isto, mas não tinha chegado a hora. Pois não, é agora, não faz mal. É A vida agora. sabe sempre o que faz, não é? É agora que está preparada para olhar. É agora que o seu espírito diz, sim, eu quero olhar para isto. Exato. Okay? E, portanto, é isso. As doenças têm sempre esta perspectiva mais profunda, ok? Que nos pede para olhar isto numa perspectiva mais, muitas vezes até geracional, ok? E, portanto, as constelações em grupo ajudam muito mais aqui. São fantásticas em termos de integração da informação. E eu acho que há outra coisa que também é importante referir, que é a parte do honrar os nossos antepassados também. Porque nós muitas vezes assumimos que as pessoas faleceram e acabamos por, não é ignorá-las, mas acabamos por esquecer alguns dos problemas que tiveram e esquecer algumas das doenças que também são nossas, não é? E, no fundo, a probabilidade de nós cá estarmos, a probabilidade dos nossos pais nos terem tido, a probabilidade de nós termos surgido neste mundo é tão ínfima, não é? E isto ter tudo conectado, ter tudo sincronizado. Portanto, é preciso que as pessoas compreendam a importância do nosso papel. E se nós nos dispomos a ver um problema, a ver uma doença, devemos mesmo tentar perceber a origem dela para podermos curar e dar-lhe essa disponibilidade. E há aqui uma frase que eu também queria referir, aqui que escreveste no livro, que é que cada um de nós tem o poder de curar e libertar todo o sistema familiar. E eu acho que isso é muito importante. Nós somos milagres e não somos ilhas, não é? Já diziam, estou a plagiar aqui alguém, mas basicamente nós somos uma união de uma série de conjecturas que foram em nosso favor, não é? Para nós estarmos aqui hoje e, portanto, o nosso papel para fazermos o nosso processo de autocura e para curarmos uma série de situações familiares, transgeracionais e uma série de perturbações que decorrem há imenso tempo é extremamente importante. E eu acho que as pessoas ainda não se permitem muito a isso e se vêem ainda de forma muito isolada. E, portanto, eu acho que as constelações são excelentes, especialmente em grupo, para mostrar precisamente isso, que nós não somos ilhas e que é extremamente importante despendermos tempo para cuidarmos de nós. É extremamente importante perdermos, não é perder, é investir, lá está, investirmos tempo na nossa cura, porque a nossa cura é a cura do outro também, não é? Claro, é isso que tu dizes e tudo o que nós fazemos e que se manifesta, nós estamos ao serviço do sistema familiar, ok? Portanto, Mesmo. eu gosto muito desta expressão, nós estamos ao serviço do sistema familiar, quer queiramos, quer não. Às vezes nem sabemos, mas estamos ao serviço do sistema familiar e, portanto, e hoje eu costumo dizer uma coisa que me impacta muito, que é, nós hoje de facto somos uns privilegiados, ok? Porque temos acesso a imensas terapias, ok? Nós temos um trauma, temos uma dor e podemos ir olhar para ela de várias formas, com constelações, com hipnoterapia, com muitas outras formas. Os nossos pais não tinham isso. Os nossos avós, muito menos. Os nossos bisavós, nós não temos noção. Os nossos bisavós, mas eu vejo isso nas constelações, os nossos bisavós passaram fome, viveram guerras, ok? É verdade. E isso está no sistema, ok? E, portanto, nós, de facto, temos hoje um conjunto de oportunidades de libertar e de curar aquilo que eles não conseguiram fazer. E, portanto, quando eu estou a fazer uma constelação com a minha relação com a minha mãe, eu não estou só a resolver o meu problema, ok? Exatamente. Eu estou a ajudar a minha mãe também. Eu estou a olhar para a minha mãe e estou a perceber o que é que traumatizou a minha mãe, o que é que criou aquele comportamento da minha mãe. Estou a libertar também a minha mãe, ok?
Diz. Oh, Paula, agora desculpa, porque daqui a pouco isto vai fechar, acho que só temos mais uns minutos, porque isto só deixa estar uma hora. Eu acho que Aqui já as não é pessoas assim. estão. Acho que Já já não é não? assim. Ah, então Eu, pronto. pelo menos, tive É, lives de 1h20, mas foi, pronto, então vamos ver, vamos ver. pronto. Mas só para responder aqui, que acho que já há duas pessoas a perguntar a mesma coisa, das doenças nas crianças. Ah, Se funciona da mesma forma. Se pudesses olha, dedicar-te agora um bocadinho a isso. isso é um tema super importante e eu também tinha visto, eu acho que isso é muito importante falar sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte: as crianças, quando manifestam alguma questão, algum problema, algum comportamento que não seja próprio de uma criança, Uhum, elas estão sempre a pedir para algo ser visto no sistema familiar. As crianças são amor uhum. puro. E elas fazem o que for preciso pelo sistema familiar. E não há crianças com problemas. Não há. Muitas pessoas às vezes vêm ter comigo e dizem: oh Paulo, eu queria que congelasse o meu filho porque ele tem hiperatividade e porque ele Uhum. tem comportamentos na escola que não são corretos. Eu digo assim: não, eu vou olhar é para si. Exato. Não é? E isso choca muitas pessoas, não é? Mas não há crianças difíceis. Há pais com questões para resolver. Não é? E, portanto, uma criança contém um comportamento que não é próprio, porque obviamente há comportamentos que são próprios da criança, não é? Ou seja, mas quando uma criança tem um comportamento, uma doença, seja que não é própria da idade dela, nós temos que olhar, a criança está-nos a pedir para olhar para algo. E, portanto, sistemicamente, o que é que nós fazemos? Vamos olhar para onde a criança está a olhar. Ok. E a coisa mais importante, para todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir, que podem dizer a uma criança: olha, ainda este fim de semana constelei um bebê de 15 meses, quem colocou o tema foi a tia, que desde 1 mês de idade tinha várias convulsões, ok? E pronto, e hoje tem 15 meses, tem uma parte do corpo paralisada, etc. E foi tão bonito, percebes, perceber que aquela criança, aquele rapaz, tinha ali uma ligação, muitas lealdades com os homens da família, que tiveram destinos muito difíceis, muito difíceis. Um avô foi atropelado e morreu, o pai tinha, pronto, tinha situações, morreu também cedo. Aliás, Uhum. o pai não é o pai da criança, mas o avô da criança e portanto, o bisavô tinha sido atropelado, o avô da criança Pois tinha, não seria. pronto, tinha tido drogas e tinha morrido Uhum. muito cedo. E, portanto, e aquela criança carregava isto tudo às costas. Porque as crianças fazem isso. As crianças dizem: eu vou salvar o meu sistema familiar. E o que é a coisa mais bonita que podemos dizer a uma criança que tenha um problema qualquer, comportamento desvio, um comportamento impróprio, uma doença, é virarmos para ela e dizer assim: os grandes resolvem. Os Muito giro. grandes resolvem. Nós resolvemos o que é nosso. Isso é demais para ti. Tu és apenas uma criança. E quando na constelação dissemos isto, a pessoa que estava a representar o miúdo disse: agora já posso ir brincar. Não, é lindo Que giro. isto, é até comovente. E Exato. depois quem é que ficou a olhar para o sistema? A tia. Muito Estava bem. lá a colocar o tema. Isso é Ok? fantástico. E portanto, a criança, os pais não tinham olhado, os avós não tinham olhado, ninguém queria olhar para aquilo, porque é muito duro olhar para aquelas dores, sim, ok? Era muito duro olhar, ok? E aquela criança dizia: eu carrego as vossas dores todas. E Exatamente. portanto, olhem para uma criança que está com problemas nos olhos e digam: isso é demais para ti. Nós, os grandes, resolvemos. Nós assumimos a responsabilidade de olhar para isso. E a criança sente um alívio imediato. Ok? Muito giro. Isso foi muito São interessante. coisas Não... muito simples. Podemos fazer coisas muito simples. Não, não é preciso criarmos coisas do outro mundo, não é? Porque isto é simples, mas é profundo, não é? Então, é isso. Portanto, as crianças levem esta frase: não há crianças com problemas. Há pais
com questões para resolver. E vou contar aqui um episódio muito interessante. Uma mãe tinha um filho que foi chamado à escola porque a professora dizia que a criança, o miúdo, estava sempre distraído na sala de aula. Sempre distraído. E a professora dizia, olha, eu não consigo que ele esteja atento na aula porque ele está sempre a olhar para a janela. Ele não está presente na sala. E chamou a mãe e disse, olha, como é que ele é em casa? E a mãe disse, olha, ele em casa está super presente, está muito atento e tal. E a professora perguntou, passa-se alguma coisa em casa? E a mãe disse, não, sim, eu estou divorciada do pai, mas não, está tudo bem. E a professora, que tinha conhecimentos de pedagogia sistémica, perguntou, e passa-se alguma coisa consigo? E nisto a mãe começou a chorar e disse, eu há um ano tentei me suicidar. E portanto, esta criança, ok, a atenção dela estava na mãe. Ele queria lá saber da escola. Ele queria era estar atento à mãe para ver se segurava a mãe na vida. Exatamente. Então isto é lindo. Percebe? Isto é lindo. E portanto é isso. As crianças estão sempre atentas àquilo que se passa no sistema. E nós muitas vezes achamos que não, porque eles estão a brincar lá nos bonecos, pensamos que eles estão no mundo da lua. E que não vêem, não é? E que não apanham as coisas. Eles são esponjas, não é? Ali até aos 7 anos eles são como esponjas, não é? Sim, sim. E portanto é isso. E esta criança de 15 meses, que agora tem 15 meses, uma das coisas muito engraçada, eu aprendo tanto quando nas constelações, porque percebeu-se também que ele tinha tido um irmão que não tinha ficado antes dele, e às tantas ele dizia assim, não, mas ele não está morto porque eu vejo aqui. Percebes? Ele via o irmão. Portanto, eles veem. Ok? Eles Eles têm, sentem, não é? eles Eles têm têm este aquela... canal, este chakra aberto, portanto, eles veem. Exato. Ele dizia, não, mas ele não está no outro plano, ele está aqui porque eu vejo. Ok? E, portanto, tivemos que explicar que havia ali 2 planos e pronto. Mas é muito interessante isto. Portanto, as crianças têm uma percepção muito aguçada para aquilo que se passa no sistema. E muitas vezes os pais dizem assim, sim, a minha relação com o pai ou com a mãe não é boa, mas nós não discutimos à frente dele. Esqueçam. Há sempre mudanças, não é? De atitude, eles percepcionam, eles Ruto, conseguem... e é mais do que isso, porque repara, a criança tem cá dentro pai e mãe. Exato. Nós somos pai e mãe. A criança tem pai e mãe. E se o pai e a mãe estiverem em conflito, a criança sente isso internamente. E sente-se dividida, não é? Sente-se em conflito permanente. Okay. Claro, portanto, a melhor coisa que podemos fazer por, os filhos, quando estamos separados ou quando temos mesmo casados, quando temos algum problema, é dizer aos filhos, olha, o que se passa entre mim e o teu pai é um assunto nosso. É um assunto nosso, não tem nada a ver contigo. Nós Tirar-lhes vamos esse peso de resolver. cima, não é? Tirar esse peso, ok? Tirar esse peso. E está aqui uma pessoa a perguntar, que é um tema muito interessante, porque me diz muito respeito, que eu tive muitos problemas respiratórios desde criança. Problemas respiratórios, o que é que representa o ar na nossa vida? É a capacidade de nos mantermos na vida. Vivos, Vivos, pois, exato. ok? Se nós não respirarmos, morremos. Ok? E, portanto, muitas vezes os problemas respiratórios têm a ver com falta de vontade de estar na vida. Ok? E quando são problemas muito grandes, não é? Muito graves, a pessoa às vezes fica mesmo sem conseguir respirar, não é? Exato. Ok. Então a questão é quem é que não ficou na vida no sistema familiar? Ok? Quem é que não ficou na vida? É um irmão? É uma Pois. irmã? É um aborto provocado ou natural? Quem é que partiu de que ninguém fala? Pode ser um avô, uma avó, um tio. Quem é que partiu repentinamente num acidente? O que quer que seja. Ok? E que aquela criança tem uma ligação de alma. Porque há pessoas que me dizem assim, sim, o avô dele suicidou-se, mas não tem nada a ver porque ele nem conheceu o avô. Não esqueçam. Pois. Ok?
as ligações de alma são ligações mais profundas do que as ligações visuais, não é? Percebo perfeitamente. Então, é isso, nós temos que passar a ver a vida de uma maneira mais profunda, ok? Temos que ver para além daquilo que estamos habituados a ver, porque há sempre algo mais que nos está a pedir para vermos. Então, é isto que as constelações nos permitem e, portanto, está aqui uma pessoa a perguntar, filha com perturbações alimentares. Isso é um bom tema também. Também falas no livro da obesidade, não é? Eu gostei muito de ler esse tema porque é a pandemia que nós temos agora e toda a gente quer fazer um injetável para perder peso e ser assim um milagre. Sim, sim. E é um combate diário, tanto nos adultos, mas também temos muitas crianças com problemas de obesidade. Portanto, isto é uma pandemia, não é? Nesta fase. Olha, sabes que para a semana houve uma pessoa que me desafiou para falar sobre, vou fazer uma live sobre compulsão alimentar, que é um tema, Que giro! é um Isso é tema espetacular. muito interessante. Mas problemas de alimentação têm, regra geral, a ver com quem? Com a mãe. Com quem é que nós vamos buscar o alimento? A quem é que nós vamos buscar o alimento? A partir do momento em que nascemos. À mãe. Ok? E, portanto, problemas de anorexia, problemas de bulimia, regra geral, é sempre importante olhar primeiro para a relação com a mãe, mas reparem, isto não quer dizer que fique por aqui. Claro. Não é? E, portanto, eu gostava, às vezes as pessoas mandam mensagem, oh, Paula, o que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer esta doença? E eu não gosto muito de responder, porque as pessoas depois agarram-se a isso. E Pois. obviamente que cada história é uma história. Exatamente. Okay? Nós, eu não posso dizer que enxaqueca para umas pessoas é isto. Não. Temos que olhar, obviamente que há uma origem, ou seja, há algo comum, como por exemplo este caso de tudo que é mental, temos que olhar para a relação com o pai. Mas, Claro, depois tem do contexto, não é? ok, há um contexto, há uma história daquele sistema que precisamos de olhar. Ok? Claro. Então, é isso, é muito bonito porque eu acho que a vida está-nos a pedir para olharmos com mais profundidade para as questões, não é? Eu tive um caso interessante e também é um caso que também é falado de forma muito parecida no teu livro, que é sobre a necessidade ou seja, a pessoa é ser obesa no sentido de ocupar espaço e de se preencher e para se camuflar, de forma que abusos que aconteceram no passado, na sua vida e até em vidas anteriores, não se tornem a repetir, de forma que ela esteja protegida, porque se for obesa não vai ser tão atraente, não é? E portanto nós vimos isso, penso que também vimos isso num dos casos que constelámos, não é? Mas eu acho que também há um exemplo aqui no livro e eu já vi na minha prática clínica e quando as pessoas são questionadas de facto existe aí uma associação deste excesso de peso a uma perturbação ou afetiva ou alguma coisa emocional, relacional que ficou aqui pendurada e que a pessoa se entrega a isso quase como uma fome emocional, não é? E a fome emocional às vezes não é assim tão... Nós pensamos, está ansiosa, comeu, tem stress, comeu. Não, isto é muito mais profundo que isso. Muito profundo mesmo. E as crianças sofrem disso com o stress que os pais e a vida, não é? Proporciona também. E, portanto, isto é um problema familiar. Isto é uma situação familiar importante. Sabes que nas constelações nós vemos que para a obesidade há 7 origens diferentes que podem estar todas juntas ou pode estar só, basta estar uma, Pois. não é? E a obesidade manifesta-se. Por exemplo, aquilo que tu disseste de a mulheres que sofreram abusos e que deformam o seu corpo para deixar de ser atrativas para o sexo oposto, eu vou dizer que é uma coisa que eu tenho encontrado imenso ultimamente. Imenso. Ok? E repara, e os abusos às mulheres não é uma coisa agora, não é uma coisa que só se agora. Porque quando nós vamos para o inconsciente coletivo feminino, ok? E isso, nós estamos neste momento a ter que ir não só ao inconsciente pessoal e familiar, mas também já ao inconsciente coletivo, feminino e masculino. E quando vamos ao inconsciente coletivo feminino, as mulheres na guerra
foram vítimas de tudo e mais alguma Coisas coisa. horríveis. Coisas horríveis. E isso está lá. E, portanto, quando depois existem gatilhos no teu sistema, na tua história, isso adensa-se. E, portanto, a questão dos abusos é um dos temas, é uma das origens da obesidade. Mas há outras. Por exemplo, eu tenho visto, e isso aparece muito, que é a pessoa que está a comer por outros do seu sistema que não ficaram. Ah, estou a perceber. Percebes? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que uma vez chegou a mim e disse-me assim: Ó Paula, eu quero olhar para a minha obesidade. Olha, eu não sei porquê, mas eu estou a comer por duas pessoas. Ela disse-me isto, claramente. E quando fomos colocar a constelação, ela tinha tido uma irmã gêmea. Que giro. E ela comia por ela e pela irmã gêmea. É como se ela quisesse alimentar Pois, inconscientemente aquela irmã. Portanto, ela comia pelas duas. giro. Portanto, Nunca tinha pensado nisso. esse é outra origem. Por exemplo, outra origem da obesidade, já vou falar muito agora nesta live da segunda-feira, mas só aqui mais dois temas. Por exemplo, aparecem pessoas que comem por antepassados deles que morreram à fome. Percebes? Portanto, pessoas que viveram na guerra, etc. Então é como se ela dissesse: eu como por vocês. E uma das coisas também muito comum, uma das origens muito comum da obesidade é emoções reprimidas. É como se nós puséssemos tudo dentro de uma panela de pressão e fica lá. E qual é a emoção que surge mais? Curiosamente, o que eu tenho encontrado na obesidade, a emoção reprimida mais comum é a culpa. Ok. Eu ia dizer a rejeição, pronto, não estava muito. Sim, Mas é a culpa, ok. sim, a Ok. culpa. Porque repara, tu comes, sentes-te culpada, Exato, ok? ok. Tu já carregas uma culpa pelo teu sistema. Muitas vezes é isso, tu carregas uma culpa pelo teu sistema e vais criar situações na tua vida para tu te sentires culpada. E, portanto, comes, sentes-te culpada. Exato. Depois é um ciclo Para vicioso viver sempre na culpa, que não não é? para. E, portanto, pronto, é a emoção que me tem aparecido, mas obviamente que há a rejeição, pronto, às vezes raiva, etc. Mas e, portanto, são coisas, isto mostra que, de facto, uma doença pede-nos para olharmos. Em primeiro lugar, isto é muito importante, eu gostava muito que as pessoas levassem isto. Em primeiro lugar, não queiram erradicar uma doença logo. Eu quero me livrar disto. Não. Olhem para ela com amor. Perguntem o que é que tu me queres mostrar, ok? E depois pede-nos que nós olhemos para aquilo que nos pôs sintomas de uma maneira mais profunda, ok? E por isso há sempre um lado espiritual da doença e eu gostava de terminar com esta frase que a doença é sempre um grito da alma para a vida, não é para a morte, ok? E pronto, olha, não sei Fantástico. se há É mais mesmo isso. que Não, acho responder a alguma questão, como é que queres? acho que está espetacular. Eu acho que nós podemos continuar aqui a falar umas 20 horas. Acho que temos de combinar uma segunda live, que isto realmente. As perguntas todas que eu tinha aqui para fazer, no fundo, já foram Já? faladas. E acho que, no fundo, é muito importante este despertar de consciência aqui que fizemos e de associar aqui um bocadinho do valor que as pessoas têm de aceitar que elas também têm e que têm um poder para a autocura, eu volto a dizer, para se permitirem olhar para elas próprias, a dedicar-se e a abarcarem qualquer terapia que faça sentido para elas, a procurarem, olharem para a situação e de facto despenderem esse tempo e aceitarem que de facto às vezes nós precisamos mesmo de ajuda e não tem mal nenhum, não é? E não tem mal nenhum nós despendermos esse tempo, não tem mal nenhum nós conhecermos mais pessoas e aceitarmos que às vezes este caminho não tem que ser sozinho, não tem que ser um caminho solitário. E portanto, por isso, mais uma vez, o papel aqui das constelações em grupo, eu acho que é excelente para aquelas pessoas que às vezes até se sentem mais sozinhas na doença, nos problemas familiares, relacionais. Aquilo dá uma sensação de união fantástica, de conexão, de energia e portanto, eu acho
que todas as pessoas que estiverem a assistir deviam procurar conhecer mais um bocadinho aqui sobre as constelações familiares ou sistémicas, para perceberem também algumas coisas do seu seio familiar, das suas situações, das coisas que as perturbam. E Paula, muito obrigado. Muito, muito obrigado Obrigada. por teres estreado aqui o nosso ciclo de Que lives. bom. E espero que em breve, se calhar, voltamos a chamar para vir cá Quando o falar mais um universo quiser, bocadinho. não é? Quando as coisas se conjugarem, estamos aqui, estamos aqui. Muito bom, muito bom. Uma Obrigada. coisa muito bonita que eu vou utilizar só, porque pedir ajuda é um ato de humildade, É isso mesmo. sabes? E é tão importante. Às vezes chegam pessoas já no limite. Não, não é preciso chegar aí. Não, não, Peçam não. É isso mesmo. ajuda e não há. E eu gosto de olhar para as terapias de uma maneira complementar, percebe? Experimentem, façam. Eu posso dizer que eu, em situações da minha vida, fiz hipnoterapia e foram cruciais, ok? Portanto, constelações, outras terapias, Reiki, outras O que terapias. fizer Experimentem sentido, não é? o que O que fizer fizer sentido. sentido para cada um e não há uma que seja exclusiva da outra. Estamos numa Exato. fase de incluir e de congregar, ok? E o nosso processo, o nosso caminho de vida é assim que eu gosto de ver. O nosso caminho de vida é um caminho de completude. Estamos sempre a completar. Cada coisa que incluirmos em nós, seja um familiar, seja algo que excluímos, seja uma emoção, é esse o nosso caminho de vida. Ok? Então é isso. Peçam ajuda quando sentirem que precisam. É muito bom. Obrigada. Muito obrigada por toda esta partilha, Paula. Muito, muito obrigada. E Obrigada. obrigada a todos os que nos estiveram a assistir. Isto vai ficar gravado, têm perguntado muito e vai ficar no perfil de ambas para depois verem, se quiserem, noutra altura e reverem aqui alguns conceitos. Obrigada mais uma vez, Paula. Muita gratidão, uma boa noite e boa noite para todos e até breve. A gente vê-se qualquer dia outra vez. Obrigada a todas as pessoas. Muitos beijinhos. Um abraço Beijinho. de coração para todos. Obrigada. Obrigada, obrigada. Beijinho grande. Obrigada a todos.